Sejam muito bem-vindos ao Zigotencast. Estamos hoje aqui com a equipe completa. Estou eu, Dr. Guilherme, junto com meu amigo Dr. Corbetta. Muito boa tarde, Dr. Guilherme Corbetta, e mais um episódio do Zigotencast. Boa tarde, meu nome é Rafael Zago. Vamos começar aqui mais um episódio. Espero que seja muito legal com o nosso convidado Rubens. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Muita formalidade, né? Muita formalidade, mas agora vamos embora. Então, eu vou apresentar o Rubens. Ele é graduado em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, correto? Isso aí. Na Unesp. Especialista em implantodontia pela PCD de São Paulo. Doutor em implantodontia também pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, na Unesp. Ele fez um fellow, um research fellow na Universidade de Chapel Hill, correto? Tem MBA em gestão estratégica pela FGV. Pós-graduação em gestão de projetos pela Conquer. Ele foi coordenador do ILAPEL de cursos internacionais da Neodente na Strauma durante 2016 a 2022. Foi também diretor de inovação, estratégia e internacionalização da Faculdade ILAPEL de 2022 a 2024. Atualmente é coordenador da especialização de implantodontia do ILAPEL e também professor do mestrado e doutorado no ILAPEL. Então, a gente conviveu bastante tempo aí no ILAPEL durante o doutorado, né? A pós-graduação, isso aí. É uma grande honra, um grande prazer recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado pelo convite desse episódio, né, que nós vamos fazer algo mais, digamos, não tão formal, né? Tivemos uma formalidade do início, mas agora ficar um pouco mais à vontade, um pouco mais aberto. Isso aí. Então vamos adiante para tentar trazer conteúdo pro pessoal aí. Então vamos lá, professor Rubens. Voz de locutora. Vamos às perguntas. Tô brincando. Voltando um pouquinho no tempo, lá da época de graduação na Unesp em 2008, né? Que assim, o que levou a escolher odontologia, especificamente a área de periodontia e implantodontia? Teve alguma influência que foi decisiva? Eu tenho na minha família minha mãe que é dentista, né? Meu pai é médico, então já é uma área de saúde, mas especificamente minha mãe se formou em Araraquara, né, na mesma faculdade. E na época eu não sabia muito bem o que eu queria, eu estava voltando de intercâmbio colegial, né, nos Estados Unidos, e eu achava que o que eu queria era... Bom, isso vai fazer sentido agora no final, né? Relações internacionais, diplomacia, e a parte de internacional mesmo, né? De relacionamento e essas coisas. Até cheguei a ver diplomacia, prestei relações internacionais, estava iniciando os cursos nessa época, não tinham muitos no Brasil. E acabou que... Bom, passei na Unesp lá, não foi nem de primeira chamada, né? Passei lá na Unesp, deu certo, falei assim, bom, minha mãe já tinha se formado lá, eu conheci alguns professores por encontro de turmas, né? E isso da área da odontologia, e resolvi me aventurar ali, entrar na faculdade, e acabei gostando, né? E tô seguindo com a carreira até hoje. E a escolha da implantodontia, como é que foi? A implantodontia em si, já na graduação, né, lá, eu sempre... Bom, isso faz parte talvez da minha personalidade, mas eu sempre me envolvi muito com as coisas e eu não consigo ficar muito parado ou em um local só. Então é até interessante porque a odontologia no começo eu brincava, cara, eu não consigo ficar fechado dentro de uma sala e não saber se está chovendo lá fora, o que está acontecendo, trabalhando ali, né? Acho que isso... Por isso que talvez nós todos aqui hoje somos dinâmicos, né? Que é o que acontece muito, né? No começo é muito legal, fica dentro do consultório, quer produzir, mas depois não vê a hora de começar a aplicar algo dentro da profissão e criar, que nem a gente criou, no caso, uma equipe, né? Para fazer cirurgia, por exemplo. E aí vocês têm uma equipe que tem dinâmica, né? Isso. Então você acaba conhecendo outros lugares, outras pessoas, aprendizados, você não fica preso ali. Eu acho que isso é uma tendência, né? Para nós que somos da educação, né? Vocês fizeram doutorado, estão finalizando, fazendo, né? Então o que eu vejo? Fui para esse lado e lá dentro tinha iniciações científicas, tinha projetos de pesquisa, comecei a me envolver com isso e acabou que foi pro lado da periodontia, até por influência de alguns amigos ali no momento que já faziam pós-graduação, né? Eu na graduação, mas ele na pós. Até alguns colegas de turma brincavam na época. Eu falei, cara, cadê o Rubens? O Rubens tá na pério. Porque eu faltava de algumas disciplinas para ficar nas especializações auxiliando, quando faltava aluno, né? Até pelo próprio Elcio, né? Marco Antônio Júnior, que na época foi meu professor de graduação e meu orientador ali de iniciação científica naquele momento. E aí, quando eu terminei a faculdade, tive a possibilidade de já ir para o doutorado. Abriu a prova, né? Como eu fazia iniciação científica, eu tinha algum currículo já, alguns artigos. Consegui prestar a prova, entrei e foi primeira turma de doutorado em implantodontia. Já era um aluno aplicado, então. Já tinha iniciação científica já no currículo, já estava voltado a essa área acadêmica. Diferencial grande. Já. Isso ajuda, mas isso com certeza, como vou puxar para o lado que hoje eu enxergo, né? Vocês como um time, né?
Zigo Team, digamos, né? É um time de colaboração. Na hora que eu vejo, uma das possibilidades que eu tive foi justamente isso. Eu não conseguiria ter artigo, aluno de graduação, se não tivesse as pessoas que estavam comigo naquele momento, né? E que me auxiliaram muito a chegar a ter esse currículo ou a poder desenvolver isso. Óbvio que quando você é aluno de graduação, você não entende muitas coisas, né? Por que você está fazendo pesquisa, histologia, né? Anatomia, microbiologia? Você fala, cara... Quer ver mais implante, né? Você ainda quer cirurgia, você quer se formar logo, mas no final das contas isso... hoje eu vejo que foi um grande diferencial, não vou dizer necessariamente para mim aplicar, mas para o meu desenvolvimento pessoal, né? Não só profissional, mas pessoal. E o fellowship nos Estados Unidos? Conta um pouquinho, que eu acho que seria de grande interesse do público nessa parte. Até... No doutorado, a gente tem, principalmente faculdades públicas, né? A gente tem a possibilidade de ter uma bolsa para estudar fora. E São Paulo, o estado de São Paulo em si, ele é um estado muito forte em pesquisa, né? Então, as fundações investe muito dinheiro, tanto nesses internacionalização dos programas, né? Quanto de verba de pesquisa mesmo, coisas que talvez no sul, mas na região sul, né, digo pelo Paraná, que é onde eu estou hoje, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Não é igual ao estado de São Paulo, por exemplo. É forte, né? O Sudeste em si. Iniciou, de certa forma, então, com o doutorado de sanduíche? Isso eu acabei, no doutorado eu fui desenvolver. Bom, foram oportunidades que foram acontecendo que daí eu até brinco que nem sempre a gente precisa estar na mesma página para a carreira inteira, né? A gente vai fazendo transições, só que às vezes a gente faz dentro da própria odontologia e não percebe transição de carreira, né? A gente está mais acostumado a ver o empresário que muda de uma empresa para outra, mas nós às vezes mudamos e não percebemos. Então o que acontece? Quando eu entrei no doutorado, estava começando a onda da BMP2, que é a proteína morfogenética óssea, né? Então reconstruções ósseas e tal. E a proposta foi, nós temos que desenvolver isso, vamos fazer um projeto. Você pode ser seu, né? Mas assim, recém-graduado, né? Vou operar, que jeito? Pressão. E era pesquisa com paciente, né? Então eu tive o apoio tanto do Elcinho, né? Tanto do Dr. Elcio, Marco Antônio, na época de cirurgião, do Cláudio Marco Antônio, que eles estavam envolvidos com isso, então como meu orientador. E acabei que... Falei, cara, eu não vou ficar só no laboratório, né? Quero operar também. E fui atrás, então eu fui para os Estados Unidos, acabei conhecendo o Sacha Jovanovic, que na época era um dos que mais trabalhavam com BMP. Fui até Los Angeles fazer um curso com ele de BMP2, lá, na verdade, regeneração óssea, né? E tinha BMP2, chamava Infuse, chama ainda, né? Mas aqui no Brasil... Ainda não está disponível? Não tem. Material não... No Brasil, até onde eu sei, não. No exterior, sim. Ainda se tem. utiliza. Ele é muito forte na área médica, né? A odontologia ficou um pouco de lado. E aí foi onde foi me desenvolvendo. Então, assim, eu vim nessa área de regeneração, principalmente enxerto ósseo, era a região anterior de maxila. Fui operando os pacientes, aprendendo, errando, e era com malha de titânio, e, cara, tu já me botava um medo lascado, né? Falei, malha de titânio vai expor tudo, você tá doido, como é que você vai trabalhar com isso? E eu recém-formado, falei, tem que aprender, né? Então fui, aprendi. É novo, né, cara? Logo saiu da graduação. Novo. A curva de experiência, né? E aí chegou no momento que falei, a pesquisa tá andando, tem uma pesquisa, agora eu precisaria, né, seria legal ter um apoio de fora. E veio por uma indicação, falou, cara, legal, não era nem em Chapel Hill, né, em Augusta, na Geórgia, que é o laboratório LAPCR, que quem estava à frente, né, são duas pessoas, né, era o Ulf Vickers, que foi uma das pessoas que me apoiaram muito nessa área, e o Dr. Cristiano Suzin, que é brasileiro, né, e hoje ele está à frente do laboratório. Chapel Hill surgiu porque o laboratório migrou de Augusta para Chapel Hill hoje, né, mas no início foi em Augusta, Geórgia. E aí eu entrei em contato, e, cara, gostaria de fazer, né? Tem a pesquisa que eu estou fazendo, vocês já participaram, tinha muita pesquisa em animais, né? Sem olhar no PubMed, essas coisas, você acha muita coisa deles, até do desenvolvimento do produto em si, de histórico, né? De outras empresas que foram vindo até chegar no Infuse. E eu falei, não, beleza, portas abertas, vamos fazer. E acabou que daí, pelo programa do governo, né? Fui fazer o fellowship, que é o doutorado de sanduíche, que a gente chama. E aí fui para Augusta, fiquei lá 9 meses, um pouquinho mais que 9 meses, né? E voltei até finalizar o doutorado. E aí foi a minha defesa de doutorado foi com a BMP2, né? Foi trabalho em humanos e um dos primeiros estudos clínicos randomizados em humanos, né? Controlado. E foi uma parte realizada lá nos Estados Unidos e uma parte aqui no Brasil, o ensaio clínico. A parte de atendimento de pacientes, todas aqui. Tudo aqui. Aí eu acabei levando lá para fazer a análise histológica. Então, das lâminas. Foi uma combinação, porque quem me apoiou muito nessa parte histológica foi o Violin,
né? Talvez vocês conheçam. Sim. Com É certeza. parte histológica, né? Ele me ajudou a desenvolver os protocolos, tudo. E aí isso a gente levou para fazer essas análises lá nos Estados Unidos, com o apoio desses professores ou pesquisadores que já tinham conhecimento grande com a proteína em si, já, né, aplicava em estudos animais, modelos animais. Isso tu tinha quantos anos na época? Ali, né, falando... Entregando a Vamos ideia. entregar Não, a idade não é o problema é eu lembrar. Não, eu digo, Quantos anos eu eu digo tinha? isso, eu pergunto isso porque assim, né, cara, é uma baita experiência, né, cara? Querendo ou não, para um 2011. jovem fazer a formação daqui e tá cercado já de vários professores de renomes internacionais e já tá fazendo, participando de pesquisas, querendo ou não, relevantes, e vai criando um peso, né? Que Talvez querendo... onde o Corbeta quer chegar, se você hoje estivesse se formando, qual caminho tu trilharias? Se repetiririas o que tu já fez? Um conselho para quem está entrando agora no mercado de trabalho? É que Acho que eu a gente tinha- vê muita gente, desculpa cortar assim, mas a gente vê muita gente nova, né? Inclusive, até já tá há um tempo no mercado. O pessoal não quer sair do Brasil, quer começar uma carreira, e às vezes é exatamente isso que eu ia chegar. E não sabe trilhar o caminho, né? E tu vê, já lá começou com uma pesquisinha, muita gente está na graduação, iniciação científica não vale valoriza. nada, não Não valoriza valoriza. aquilo que tem. E às vezes eu tiro até por mim. Olhando um pouquinho mais para trás, podia ter pego um pouquinho mais junto, né? Né? Talvez ele ter feito mais alguns trabalhos. Eu fiz 2 trabalhos na época de professores que vieram da USP também, que dá aula pra gente. Eu não me formei na Federal. Eu me formei na Unisul, que ainda é um pouco mais fraco o ensino particular nesse sentido. Não tem tanto incentivo de governo de pesquisa, exatamente. Eu ainda cheguei a participei de grupo de pesquisa e ainda publiquei na época lá 2 artigos. Mas eu vejo que não tem esse movimento, né? Eu não vejo isso, pelo menos nas universidades. O ensino da maneira como dá mesmo, eu acho que a tendência é ter cada vez menos. A universidade pública é cobrado, né? Uma produção. né? É, a universidade privada é de uma forma diferente. É uma maneira bem diferente até do exterior de você enxergar essa relação, né? Financeira, professor, pesquisa, laboratório. Então, eu não mudaria. Eu acredito que essa base, para mim, ela me ajudou muito a construir minha carreira. Eu acho que eu devia ter uns 25 anos, Tu vê, cara? quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche. Ó, 25 anos, doutor, fazendo fora do Mais ou Brasil. menos, no ano que eu fui, voltei, fiquei mais um ano. Quando eu mudei para Curitiba, eu estava com uns 29, mais ou menos. Eu sou meio... Sim, não mas tô eu digo lembrando assim, as ó. datas, Mas eu digo pela escala, é um baita currículo. Um cara É. de 30 anos com um baita currículo montado já. Hoje eu vejo assim, as pessoas que estavam comigo naquele momento, ou a geração, ou que estavam cursando, que eu tive essa oportunidade de conviver, o que acontecia ali dentro da faculdade? Os professores na graduação, na clínica, chegavam na clínica, né? Muitas vezes quem estava com você era o pós-graduando. Então era a pessoa que fazia mestrado, que fazia doutorado. E eu tive, na época que eu estudei, as pessoas hoje são expoentes, né? São os que estão hoje talvez liderando não só a parte de pesquisa, mas parte clínica de cursos, né? São referências. E Araraquara sempre foi muito famosa e conhecida por formação de periodontistas, né? E implantodontistas, de maneira geral, pegando por essa área, fora todas as outras especialidades que também ali tem grandes nomes, expoentes e são fortes. Mas então, dentro dessa minha especialidade, na hora que eu olho, eu falo, cara, era por aí. E são as oportunidades que vão aparecendo, né? Você tem que... É o caminho, tá? Às vezes... Você estava falando hoje para mim no almoço, né? Que... Como é que você falou das pessoas? Precisa... Não é só oportunidade, mas ela precisa querer, ou você usou outro termo, né? Sim. Mas ela ser um pouco mais ativa. E De não, certa forma... Corajoso, né? Corajoso, esse era o Eu termo. usei o adjetivo da coragem, mas de certa forma, assim, eu acredito que o destaque profissional vem para aqueles que vão tomando liderança perante a classe, né? De certa forma, é o caminho que tu cursou desde o começo, né? E com certeza eu não sou... tem pessoas que saíram ali comigo que estão voando. Não me coloco numa posição de destaque, não é isso. Mas eu acho que são momentos, né? São momentos, mas eu acredito que esses momentos eles existem em todos os lugares. É que às vezes nós estamos um pouco mais fechados para ele, né? Então o ambiente ele faz diferença. Eu acho que isso, o mundo de negócio hoje em dia, ele traz um pouco disso, né? Até nós, quando você vai contratar uma pessoa hoje, às vezes você não pergunta mais só, cara, onde você estudou? Né? Às vezes você vai um pouquinho mais além, o que você fez, o que você gosta. Né? Então isso faz parte dos momentos, da oportunidade, do crescimento, acho, pessoal, que vem junto com o profissional. E eu passei bem por isso. E aí, voltando do doutorado, dessa experiência nos Estados Unidos, migrou para Curitiba, para o Ilapeu, como é que foi essa volta? Eu voltei. Eu voltei e, olha, sinceramente era algo que eu pensei assim, cara, dar aula não é para mim, não. Não quero dar aula, né? Não tinha pensado em ser professor. Até pelo que eu comentei no começo, por ser dinâmico, né? Falei, pô, não vou conseguir ficar dentro de uma faculdade
e imaginar que é sempre aquilo ali, que eu vou ter que fazer aquilo ali sempre, porque eu estava acostumado à faculdade pública, né, com aquela rotina que você acaba entrando. E aí surgiu a oportunidade no Ilapel, e aí é uma história engraçada, porque a gente de São Paulo, às vezes inverno, essas coisas de frio, a gente tem Campos do Jordão. Sim. E eu ia pra Campos do Jordão, né? E curitibano, não sei o que acontece, mas só tem carro importado, né, cara? Você anda em Curitiba, você vê os carros importados. Aí eu via lá o carro importado, placa de Curitiba. Eu falei, cara, cidade deve ser bacana, né? E fiquei com esse nome na minha cabeça. E quando eu fui defender o meu doutorado, eu queria que alguém do Ilapel, que naquele momento estava junto da Neodente, né? Então eu criei uma relação com a Neodente, com os vendedores ali da região, na minha época do doutorado e das especializações. Nessa época tu já era usuário então do implante, isso? Eu usava implante, mas assim, a gente usava de tudo, né? Tinha todo um monte de marca envolvida ali. A Neodente, de certa maneira, no interior de São Paulo, nesse momento, não era a empresa mais forte, mas estava crescendo muito. E aí eu me identifiquei, falei, pô, uma empresa legal, né? O Dr. Geninho ia lá fazer algumas cirurgias demonstrativas, tinha eventos, enfim, né? Uma empresa que estava se desenvolvendo muito e crescendo. E eu falei, o Ilapel associado, falei, cara, eu não sei o que acontece, né? Eu queria convidar alguém do Ilapel até essa questão de networking, né? De abertura de portas. Falei, bom, às vezes vai me conhecer, vai estar aqui na minha banca, mas não consegui. Consegui ninguém de Ilapel, não consegui contato com ninguém, né? E, enfim, talvez eu não procurei direito, não conseguia o caminho certo, mas não deu certo. E aí passaram alguns anos e surgiu a oportunidade aqui do Ilapel, né, uma professora estava saindo e o número mínimo de professor acho que eram 10, então precisava contratar alguém. Surgiu uma vaga lá no Ilapel. Falei, cara, nunca pensei em dar aula, né? Mas estava com o consultório começando aí em Ribeirão Preto. Falei, vamos tentar. Falei, vim, prestei a vaga, né? Então eu tive que dar uma aula, foi até para os alunos mesmo. Quem selecionou foram os próprios alunos. Eles fizeram um processo seletivo, digamos, onde nós demos aula para a turma de mestrado. Naquele momento, não tinha doutorado. E aí eles recebi a proposta, me contrataram, vim para Curitiba, né? Foi nem proposta que eu digo, assim, está aceito, né? Porque nessas horas é questão da coragem. Sim. Você não pensa no financeiro, né? Chegou em Curitiba, carro importado e continua a vida. Carro importado, cobertura para morar, tudo incluso, né? Se fosse, né? Se fosse. E aí comecei a dar aula no Ilapel nesse momento, em 2016. Nesse momento o Ilapel já tinha uma parte internacional forte? Como é que era nesse tempo? O Ilapel, eles já realizavam cursos internacionais, né? Ele veio, tanto é que, né, Instituto Latino-Americano. Foi bem no momento onde eu cheguei, acho que a Neodente no final de 2015 havia sido incorporada a Straumann, né, o 100%. E aí em 2016 eu vim em março, então já iniciei. E tinha 7, talvez uma quantidade menor de cursos acontecendo, voltado muito mais para a América Latina, né? E são dois caminhos separados, né? Daí o Ilapel já não estava junto com o grupo Straumann, né? Mas por todos os anos de parceria e desenvolvimento está com essa relação, né, de parceria. E o Ilapel realizando alguns cursos para a América Latina e a Neodente se globalizando, digamos, comercialmente junto com a Straumann. Então, esse foi o momento que eu cheguei ali no Ilapel. Essa época que começou mais a internacionalização da Neodente mesmo, né? Foi. Eu acho que acho que o benefício mútuo ali entre eles, E quando, funcionário, né? Fui contratado 40 horas. Aí é diferente de faculdade. Acho que ali não tinha muita dedicação exclusiva e 40 horas, ou DE, né? Que eles falam, ou 20 horas. Não tinha muita opção, né? Ou aceita ou não. E o engraçado, eles brincam comigo lá até hoje, né? Eu fui contratado para ser a pessoa que ia ficar sentado atrás da mesa escrevendo artigo. Eu fui contratado para produção. Para ser o pesquisador, o carro-chefe de escrita, né? De ajudar todo mundo a escrever. Aí eu não falei para eles que eu não fazia isso, né? Não é que eu não sei, eu sei. Sim. Eu falei, cara, vou ficar atrás, não queria ficar dentro de um consultório fechado, vou ficar atrás de uma mesa escrevendo artigo. Aí tudo bem, né? Vamos lá. E aí eu fiquei 40 horas, ficava lá dentro, cara. Eu falei, ficava me mexendo, né? Ia pra clínica, voltava, o Dr. Geninho ali operando. E um momento eles me chamaram e falaram, os cursos, cada um tinha a sua coordenação, né? Cada curso tinha um professor que coordenava. Eu sou funcionário, né? Ganhava fixo, né? Para eles muito mais negócio. Você não pode coordenar os cursos, então coordenador geral. A coordenação é sua. Unificaram a coordenação. E aí a partir daí que nós fomos desenvolvendo esse caminho juntos
até chegar nessa quantidade que hoje se realiza ali, né? De cursos internacionais. E hoje tu ainda tá fazendo os cursos não nessa parte internacional, é isso? Tu tá ainda no mestrado, doutorado? Eu fiquei muito mais focado hoje na pós-graduação do mestrado e doutorado. E aí nós temos alguns alunos que são do idioma em espanhol, né? Que falam espanhol. O Lapel sempre teve um número menor, mas agora tem um número maior. Mas tu não tá mais full time lá, tu ainda tu ainda trabalha em clínica? Foi um desenvolvimento contínuo, né? Porque eu sempre enxerguei, quando eu fui pro Lapel, eu gosto muito dessa parte estratégica, né? Que hoje nós estamos, vocês de certa maneira estão se desenvolvendo, né? Você comentou no começo que a profissão levou, cara, criar um grupo de atendimento, né? Vocês estão tornando uma empresa. Sim. Entre aspas, né? Ampliando até para podcast. Ampliando para podcast, outras áreas, né? Mas prestador de serviço, né? Sim, exatamente. sim, perfeito. Então, cara, eu não faço zigomático, mas você faz para mim. Pronto, né? Então, vai na ela da confiança. E eu sempre gostei muito dessa parte. Então, da parte estratégica, de empresas, de relacionamentos. E fui fazer MBA por gosto. Não porque eu imaginava fazer alguma coisa. E coincidiu com o momento que eu peguei as coordenações. Então, eu consegui, junto com as pessoas que estavam ali comigo, que foram de extrema importância, obviamente, todas as pessoas, em diferentes, tanto professores internos e tudo mais, consegui colocando em prática o que eu ia aprendendo. Claro que puxando isso para odontologia, né, que é um pouquinho diferente. Tanto que quando eu fui fazer, tinha outros professores fazendo, e a proposta era, cara, vem fazer um MBA em gestão de saúde. Eu falei, não vou fazer gestão de saúde, porque gestão de saúde eu vou estar na mesma área que eu já estou, e não estou afim. Então, eu fui fazer em gestão estratégica de negócios. E daí, pelo menos, eu peguei públicos diferentes, né? Visões diferentes de negócio, de outras empresas e tudo mais. E aí fomos desenvolvendo esse lado. E conjunto com isso, bem quando eu cheguei em Curitiba, eu também fui atendendo o consultório do Dr. Christian Higashi e do Dr. Ronaldo Irata, na clínica aqui ali, naquele momento, em 2016, onde eu atendo, né, até hoje. Eu já estou em alguns outros consultórios também que eu presto serviço, né? E acabou que o consultório ele fez parte. Em diversos momentos eu tive essa balança. Mas assim como vocês, o que eu pensei comigo, né? Falei, cara, um grande diferencial que nós temos, tanto para ser professor quanto para você poder conversar com as pessoas, é a parte prática. Né? A nossa profissão é prática, a não ser que eu realmente mude de carreira. Né? Mas não mudei de carreira, eu sou dentista, né? Eu fui incorporando coisas. Sim. E aí dentro desse cenário, falei, eu não posso abrir mão de clínica. Então assim, o consultório é um hub de contatos, né? Então de você sentir o paciente, saber como é que está o mercado, como é que estão as coisas, o relacionamento, porque senão você acaba, né, ia virar realmente professor só de faculdade. Então o consultório ele sempre fez parte, sempre fiquei envolvido, né, voltava para o interior de São Paulo, lá onde minha mãe tem consultório, para fazer alguns atendimentos, né, fui incorporando outros aqui, mas não abri mão dele. Né? Então ele fez parte, fomos desenvolvendo a parte acadêmica, digamos, né, e a parte clínica talvez também. O gancho aí para o pessoal que está se formando agora seja esse, né? Enxergar vertentes dentro da odontologia ao qual tenham afinidade e trabalhar esse lado. A gente fala bastante disso, sabe? Quando a gente montou a equipe ali, a odontologia te calça ali para montar algumas vertentes de trabalho, né? Então, tipo, a gente montou uma equipe para fazer algumas cirurgias complexas baseadas em implantes zigomáticos, por exemplo. Então, a gente vai lá, resolve a dor daquela clínica, daquele profissional que não faz aquele procedimento. Porém, às vezes um periodontista, implante zigomático é uma cirurgia diferente de uma cirurgia peculiar ali da pério, por exemplo. Sim. Então, acaba ficando bem nichado. Então, essa troca é importante e tu vai criando vertentes de trabalho em determinadas trocas daquilo que é sido feito, né? Assim como a parte acadêmica, assim como tu hoje está no consultório, presta algum, talvez, outro serviço ou consultoria de dentro do curso que tu fez, a parte empresarial. Então, isso é legal, né? Porque antigamente tinha muito aquela coisa, né? Dentista, consultório, ou dá aula ou é consultório. E não tem essa troca. Acho que com o tempo isso foi sendo bem estipulado na odontologia, sabe? De criar essas linhas, né? De uma equipe para fazer determinado especialista só em um procedimento, um profissional que faça só aquilo, e a gente vê cada vez mais isso, né? Pelo menos... Tá nichando. Né? Pelo menos te rola o Instagram ali, tem um cara que só faz enxerto, só faz, sabe? Só o faceta em resina. Tá cada vez mais nichado, exatamente. Mas se a gente pensar em termos de gestão, é muito mais fácil, né? Se a gente pensar em termos de gestão, é muito mais fácil você tá focado, porque daí a sua auxiliar já tá habituada. Eu brinco, né, cara? É mais fácil você gerenciar uma clínica de implante ou uma clínica geral. Cara, como é que você calcular custo, né, saber o quanto você ganha, cadeira, tempo de cadeira, é muito mais difícil. Mas já que você puxou para esse lado da especialização em si, do foco, até a gente estava conversando hoje, né, na hora do almoço, realmente, assim,
cara, o implantodontista não necessariamente ele faz zigomático, né? E teoricamente o zigomático ele vinha puxado para outras especialidades. Sim. O periodontica, então a implantodontia é algo muito do Brasil, é nosso, assim, não necessariamente só do Brasil, né? Mas aqui nós temos essa especialidade muito forte. Quando a gente vai para o exterior, às vezes essa especialidade ela se dilui nas outras. Então não tem uma especialização em implantodontia, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Ou ela vai ter que estar incorporada em alguma outra, periodontia, bucomaxilofacial. Digamos que, de uma maneira geral, tu acha que a implantodontia daqui, por ser dessa maneira, acaba sendo um pouco, fazer o mais forte, digamos, nesse sentido? Prepara mais o profissional, quando comparado aos cursos? Eu acho que voltado para implante em si, sim. Né? Então, em número de especialistas formados para fazer implantodontia, nós estamos... Qualidade profissional. Isso que eu me referia. É, eu lembro que a gente recebia, eu não sei se vocês vão lembrar, a gente fez a nossa especialização, eu e o Guilherme Speck, a gente fez junto, a mesma turma, né? Que foi aqui em Florianópolis mesmo, o Zago foi 2 turmas na frente. E eventualmente recebia alguns alunos da Universidade da Califórnia, eu acho, lembra? É que eles a vinham... UFSC, por ter essa parte de pesquisa, tem o CEPID que é muito forte. E a maioria dos alunos de especialização do nosso tempo, eles também eram envolvidos em mestrado e doutorado ali no CEPID. Então, sempre tinha alguém que vinha, principalmente da América Latina inteira e até dos Estados Unidos, vinha cursar algumas disciplinas aqui e acabava também indo com a gente fazer uma experiência assim na BCD. Eu lembro que eles ficavam de cara pela quantidade de implantes que a gente fazia. A gente faz. Né? Tu lembra disso? Eles ficavam assim, meu Deus, quanto implante que eles colocam numa especialização. Não tem esse volume de paciente, né? Eu acredito que eles nem, não sei como é que funciona legalmente, a questão de eles poderem atender, né? É muito tudo mais devagar, né? Mais burocrático. Tinha que expulsar. Desses países, o qual tu já passou por alguns, acredito, palestrando, dando aula, alguma história exótica, algum país diferente, algum choque cultural que vale a pena a gente comentar? Cara, nós já fizemos cursos ali no Ilapel, bom, pro mundo inteiro de maneira geral, né? Mas tem de tudo, né? Tem alunos que eventualmente não dominam o inglês, né? Então, assim, que a dificuldade de comunicação. Tem países, por exemplo, que hoje você sabe que você tem que pensar um pouco quem que está dando aula, quem está como professor, porque tem o choque questão, ainda tem, né? É homem e mulher, né? Dependendo da região que vem. Então, eu acho que profissionalmente todos buscam o melhor e as referências, elas acabam sendo as mesmas, né? Então, é muito voltado para o mercado. Isso eu acho que já está globalizando, né? Mas para o mercado americano ou para o europeu, que são os centros, digamos, de desenvolvimento científico e tudo mais. Então, muitos buscam conhecimento aí. Então, em termos de conhecimento teórico, isso é meio que globalizado, né? Todos são bons, são fortes. Agora, a parte prática de atendimento mesmo, isso é um pouco mais restrito. Agora, o choque cultural que é um pouquinho maior, né? Às vezes você pega leste europeu, tem um padrão, você pega a Ásia, né? Tem outro padrão, você pega talvez ali o Oriente Médio, é um outro perfil, né, de profissional. Acredito que o Brasil se diferencia muito também na questão da carga imediata. Talvez isso para eles seja algo bem excêntrico. Sim, sim. E aí na hora que você pega esses culturais, o brasileiro a gente brinca, né? O brasileiro joga com 2 pés, né? Então a gente consegue fazer essa diplomacia. Então hoje eu acho que a odontologia brasileira, a implantodontia, digamos que nós estamos falando, ela cresceu muito porque nós conseguimos unir todas essas diferenças que talvez existam, né? E com qualidade. Tanto que, se a gente vê as empresas hoje de implante nacionais, né, como a Neodent, por exemplo, são destaque no mundo inteiro. Destaque do mundo inteiro, né? Estão evoluindo. E uma das coisas que eu me lembro que daí traz esses choques culturais, e talvez vocês presenciem isso também, a Neodent se desenvolveu voltada para a carga imediata, né? Então, o foco, todos os cursos, na verdade, esses começaram... E a gente gosta de carga imediata. A gente gosta, né? Se desenvolveram com as pessoas indo buscar implante imediato, carga imediata. Cara, carga imediata vai dar certo, dá errado, né? Pô, vou perder implante, não vou fazer. Nunca perde, né? Pouco. Muito pouco. Mas aí o que acontece? Na hora que você olha... cara, é questão assim, ó, nós estamos no Brasil, né? E essa era a nossa ideia. Eu lembro de uma pesquisa que a gente foi publicar, cara, tivemos uma dificuldade gigantesca, porque o europeu, digamos, se mandava para uma revista europeia ou para uma revista americana... Torcia o nariz. Torcia, e a ideia era assim, não só pela carga imediata, mas é porque a filosofia de trabalho é mudando, né? Está mudando agora, já mudou, né? Está evoluindo, digamos, crescendo, mas era um milagre por vez, né? Eu brinco que eles têm essa palavra, né? Não, é um milagre por vez. Então, cara, regeneração óssea guiada, né? Preservação óssea alveolar,
faz isso primeiro. Acabou isso aí, você põe um implante, espera mais um tempo. Aí depois disso... Não que isso não faça sentido. Acho que tem casos que faz sentido. Sim. Mas eles não acreditavam na carga imediata. E aí chega uma empresa, né? Assim, o Neodent, digamos. Vou puxar agora, né? Porque nos últimos anos é aí que eu estou, né? Que eu me desenvolvi junto com eles. Então, na hora que chega essa empresa, cara, junto com uma outra empresa maior, né? A Strauma, naquele momento. Hoje, nem sei dizer em relação ao tamanho como estão, mas nesse cenário, eu falei, pô, alguma coisa não está dando certo, né? Então, o mecanismo foi, cara, venha conhecer. Né? Vamos lá que eu vou te mostrar como é que funciona isso aí. E isso foi, né? Não é exclusividade, eu acho que da Neodent em si, mas se a gente olha por histórico de empresas... É pioneira. É pioneira, né? Você lembra, não sei, provavelmente, assim, como é que eram os componentes que a gente usava antes? Era o corpo único, né? Você tem que trabalhar a nível de componente. A versatilidade Imbatível, né? sem igual, né? E aí chega a parte interessante de negócios. Cara, globalização. Tá, você quer pegar, vamos colocar a empresa no exterior. Como é que você faz para... Bom, se eu chegasse lá, né? Você chega, você perguntou de regiões, exótico, tudo mais. Bom, eu posso vir aqui, vamos conversar sobre um tema. Eu posso te falar como é que eu faço, o que eu enxergo, você vai me trazer e tal. Eu vou voltar para o meu, digamos, para minha referência, você vai voltar para sua referência. Com a mente mais aberta. Com a mente mais aberta, vamos incluir e tal, mas talvez você não consiga fazer tudo. Porque a sua referência ainda é em outro lugar, é outra filosofia. Aí pode ser que o laboratório não consiga, as empresas da região não consigam. Então, assim, não é tudo que é aplicável em todo lugar. Mas veio essa situação. E aí, na hora que você joga uma empresa para fora, como é que você chega para todo mundo e fala, cara, é carga imediata? Aí você vai ter dificuldade em vender seu produto, né? Porque não é todo mundo que vai conseguir fazer carga imediata, vai acreditar naquele momento. Então, se a gente olha hoje o componente talvez mais vendido entre as empresas de maneira geral, é a base de titânio. Né? Tanto por um fluxo digital, né? Por uma necessidade estética, digamos, né? De início, mas também porque você trabalha a nível de implante. E aí você começa a juntar... Essa é a parte legal da implantodontia, você em congresso e você vê, né? Você começa a juntar as peças. Se você trabalha a nível de implante, né, e você trabalha com profissionais diferentes, é mais fácil para os dois. Então, quem faz o implante não tem que pensar em como selecionar. Eu não acredito nisso, né? Porque eu acho que independente de qualquer coisa, você precisa saber, até por posicionamento de implante, enfim, e tudo mais. Mas o cirurgião faz e o protesista depois vai trabalhar a nível de implante. Então, talvez tecnicamente você consiga conduzir de uma maneira mais confortável. E tem o outro lado, né? Você não precisa ter um caminhão de estoque. Cara, precisa ter 15 Facilidade no trabalho, né? Facilidade do trabalho. Facilita então, hoje, o trabalho pra caramba. Eu lembro que no começo, né, o dente no exterior, uma das questões era... engraçado, né? Mas o tamanho da caixa. Cara, né, a caixa de implante é muito grande. Eu não consigo guardar no consultório, mas tem que ser menorzinha, porque ocupa muito espaço. Então, assim, culturalmente você vê que... Isso é mercado americano, né? Sim, já é um choque. Já é um choque, cara. Eles querem pequenininho, porque, pô, vou encher a minha prateleira aqui, como é que eu vou fazer? É muito grande a caixa. Então você já começa a rever, né, esses conceitos. E a globalização veio, né? Então a gente pega, dentro das duas marcas, uma marca que, teoricamente, né, a Strauma, por exemplo, sempre trabalhou a nível de implante, né, e a Neodent, que sempre indicou a nível de componente. E aí? Hoje a gente vê cientificamente que os dois caminhos estão ok, né, e são bons. Vai muito de encontro, talvez, com a filosofia de trabalho. E essa globalização me ajudou a enxergar isso. Né? Que não adianta você tentar forçar. Porque, cara, mudar não é fácil, né? Mudar é difícil. Ainda mais eu acredito nessa questão de choque cultural, uma vez que um dentista estrangeiro, ele aprendeu a vida inteira a um milagre por vez e se deparar com a carga imediata, né? A carga imediata, ela não é, né? Às vezes as pessoas pensam que é um jogo, né? Não, vamos jogar, vamos 50% de chance, você vai vou perder ou vou ganhar, por isso que não querem fazer. Né? Mas não é. Né? Se fosse assim, como é que vocês fazem no zigomático? Não, hoje se tornou com essa versatilidade inúmeras técnicas de subfresagem, seja de comprimento ou de diâmetro. A gente tem embasamento, né, para utilizar as técnicas. Quantos zigomáticos vocês fazem sem carga? Muito difícil. Até agora não teve, né? Todos foram carga na nossa experiência. Porque você já vai ali... Funciona. Funciona, né? Pega, né? Pra gente pensar no All-on-4. Ou, né? Há 4 10 anos implantes. atrás já sofria preconceito também, né? Sim. Agora, hoje em dia, não. Põe angulado, muito melhor e tal. Até os componentes foram evoluindo para essa parte, né? Foram. E a Neodent foi uma das pioneiras, né? Se a gente de certa forma, a Neodent, até nessa parte de zigomático, ela é muito inovadora também, né? Com esses componentes
de 45, 60, corpo liso do implante zigomático, é muita tecnologia, né? É muita tecnologia. No mercado, assim, é... Mas isso eu vejo que é parte porque vocês, né, e eu junto, né, nós, estamos num mercado que é um mercado muito competitivo e bom, né? O Brasil é um celeiro, realmente. É difícil, né, pra gente, em termos de mercado, porque é muita gente boa, cara. É muito profissional bom, capacitado, com potencial, seja científico, seja técnico, né? E a Neodent, de certa maneira, conseguiu aproveitar disso, né? Junto com as pessoas, lógico, do Departamento de Inovação e Desenvolvimento da empresa, né? Mas conseguiram se aproveitar e estão se desenvolvendo produtos cada vez melhores, né? O zigomático mesmo, como é que tá? Hoje ele tem corpo liso, ele tem a mesma conexão do GM, um dia foram HE, né? Eu acredito, acho até que da Straumann até hoje ainda é HE, né? E é muita evolução, em 10 anos, se tu pensar, mudou completamente. Que ajudou muito os componentes protéticos angulados, né? Então, que muita gente queria fugir das cirurgias buscando, talvez, a instalação do implante zigomático, não obtendo um resultado satisfatório na angulação do componente protético, que hoje, com esses angulados de 45, 52 e 60, vieram ajudar e muito, né? Então, hoje a posição, por exemplo, hoje pela manhã a gente fez uma cirurgia, a posição dos componentes ficaram diante do ideal. E dificilmente a gente não alcança isso, né? Você não sabe o que é o que, né? Não. Na hora que você olha na Pra quem vê tudo cicatrizadinho depois do tempo, dos tecidos cicatrizados e tudo mais. A gente tem acompanhamento de alguns casos que, né, perfeito, né? Tem. Posição no protocolo normal, espessura. Né? Nessa parte, a técnica zaga, ela também, eu acho que é o diferencial também, né? Hoje vocês operam juntos? Operamos. Sempre que possível, os 3 estão juntos. 2 ali. Eu perguntei porque hoje de manhã falando, tivemos uma cirurgia, agora falou também tive uma cirurgia, né? Pode ser que não seja junto. Não, né? Não, sempre que possível, estamos sempre juntos, assim, né? Tentamos organizar a agenda para isso. Eventualmente, às vezes, um não pode comparecer. Mas isso aí era uma das coisas que ali no início eu ia até puxar um pouco disso, assim. Essa questão de ver a odontologia e o trabalho em conjunto em equipe. Uma vez eu conversei até a fundo, uma vez com o Spec sobre isso. Aquela verdade que sozinho é difícil tu fazer um trabalho e mostrar a tua metodologia. Em equipe é mais fácil, o alcance é maior, mesmo porque a quantidade de pessoas que se conhecem tem uma propagação maior, né? E ali, fazendo a cirurgia, que é algo que tem que ser resolvido, teoricamente, na hora, muito três chato, cabeças, não dá conta, né? 3 cabeças pensam bem melhor do que uma. É muito comum, às vezes, os 2 que estão ali operando o paciente, tem um circulando, abrindo algum material, olha assim, pessoal, mas será se aqui não vai ficar melhor? Então, é bem diferente, sabe? E eu acho que ao longo desses, talvez, 2 anos e meio caminhando para 3, que é o que a gente está junto, foi algo que a gente foi tornando cada vez melhor. E vai buscando, cada um busca uma ideia, cada um busca ali um estudo que viu, um trabalho, né? O Zago é bem mais nessa parte científica, às vezes ele traz bastante conteúdo, um complementa o outro em determinados Ele assuntos. Conversa menos, não? Ah? Ele é o que conversa menos? Acho que Geralmente. Geralmente. Tá tímido. Depois a gente vai fazer até um quadro, né? Zaga para Zago, vai ter um quadrinho ali. Mas, cara, essa questão ela é muito legal, né? Porque quando você tá em time, até pra buscar informação. É que, na verdade, enquanto tá tudo bem, cara, tá todo mundo querendo ser um melhor que o outro, não, porque eu faço assim, porque eu faço... Mas quando tem um problema, se você tá sozinho, pra você conseguir enxergar, primeiro, identificar o problema, né? É mais difícil. É isso aí. E pra você buscar a solução também, né? E não adianta dizer, né, cara? Sozinho Hoje a gente mais vive difícil. esse mundo do Instagram. Rolando Instagram, só cirurgia bonita, só um enxerto que ficou bonito, um implante bem posicionado. E não adianta dizer, quem tá com a mão na massa todos os dias que é clínico, vai se deparar com problema, vai ter problema. Tem que saber resolver o problema da melhor forma. E quando tá em equipe fica muito mais fácil, né? É mais fácil chorar junto e certeza. sorrir junto também, entende? Com certeza. E hoje a gente vive um mundo que parece que não é assim, né? As pessoas, elas se escondem, né? Vai virar um corte bom, galera. Vocês podem ter certeza. O pessoal se esconde atrás da rede social. Mas é verdade. Nem tem cachaça aqui, né? Não tem. Imagina se água colocasse. Mas eu penso assim, cara, é bem interessante. Acabou? Perdemos o roteiro, perdemos o roteiro. Acabou. O nosso host está tímido. Vamos falar da linha de Nosso pesquisa, host no banheiro. Os trabalhos que tu... Não sei, em relação assim, a publicações, o que teve de publicação mais recente lá que foi feito pela equipe lá no Ilapel? Se tem alguma coisa, um trabalho assim inédito, alguma coisa que te surpreendeu, alguma coisa interessante assim que
teve recentemente, algo que tu pode dar um spoiler pra gente? Não, posso. Bom, a gente tava falando de equipe, né? E as coisas elas vão mudando. E eu li um livro eu não sou muito da leitura, mas eu li um livro de Harvard, que na verdade é um compilado científico, né? Você tá falando de pesquisa, é um compilado científico deles, de pessoas. E acabou que eles puxam, em um determinado momento eles falam de transição de carreira, né? Mas para nós dentistas é muito mais complicado, né? Porque a gente tende a focar em fincar o pé num consultório e ali a gente fica, né? Pô, cara, vou mudar de cidade. Você já... Não, mas meu consultório é aqui. O mundo corporativo é muito mais dinâmico, né? O cara tá numa empresa hoje, amanhã ele tá em outro país, já mudou de empresa e assim vai, né? Nós não, nós temos um pouco isso de cultura um pouquinho diferente. Mas em termos de pesquisa em si, científico, que você comentou, vou dar algumas situações como eu acabei enxergando um pouco diferente esse caminho. E talvez é legal para todos isso, né? Até não sei se talvez vocês também façam, né, que estão no doutorado profissional, né, que inclusive é o primeiro, acho que é o único do Brasil, né, doutorado profissional, é o do ILAPEL. Mas a minha pesquisa de doutorado lá atrás foi científica no sentido de números, ter que ter uma publicação numa revista boa, né, citações, pessoas lendo. Não que isso não seja importante até hoje, até pro profissional, mas, né, naquele momento isso fez muito sentido para minha cabeça. E essa pesquisa que eu fiz de BMP, eu acabei sendo um dos poucos profissionais, digamos, do Brasil na época. Publiquei na Journal Clinical Periodontology, que é uma revista de alto impacto, e acabei, para mim foi uma experiência, né, como aluno. Pediram para eu gravar um vídeo resumindo a pesquisa em inglês. Eu acabei fazendo essa gravação na sala da reitoria da Unesp, né, com o símbolo da Unesp atrás. Então, para mim, isso ficou marcado, né, em termos científicos. Não tanto a publicação, mas como todo o contexto por trás dela. O reconhecimento, a trajetória para chegar até ali, né, as pessoas envolvidas. Né, vocês falam de time, né? Obviamente, eu não tô... às vezes a gente olha ali no artigo e na hora que a gente publica se leva em consideração, digamos, o primeiro e o último nome. Que teoricamente seria a pessoa que executou e o orientador. Né? Mas, cara, aquilo ali não sai com duas pessoas, né? A maior parte das pesquisas é muito difícil você... É um time. É um time. É isso que você disse, né? Não é uma pessoa. Então, assim, eu tenho total reconhecimento por tudo isso, nessa trajetória. E quando a gente vê isso, passei para os momentos e vim trabalhar num mestrado profissional, né, onde, nos últimos anos, a ideia do profissional ela acabou mudando um pouco, onde a produção técnica ela passa a ser importante também. Né? Então, desenvolver um aplicativo que seja, desenvolver um produto, uma patente, né, coisas que no acadêmico às vezes não é tão levado em consideração, porque você está pensando muito mais na pesquisa mesmo, na histológico, essas coisas, imunossoquímica, né? Aquela pesquisa mais raiz, né? Mais maçante, raiz. Né? No profissional faz. Então, uma das coisas que eu aprendi, que daí você, né, me perguntou, não seria necessariamente uma publicação, mas vem acompanhada de algumas publicações. No ILAPEL, a gente precisou desenvolver, né, é como se fosse um relatório, mas que a gente segue uma ISO, uma normativa, para poder fazer a pesquisa. Nada mais do que um treinamento, digamos, virtual, que você faz uma prova e você recebe, né, um certificado pela ISO para poder ser pesquisador principal. E isso te traz um reconhecimento perante os órgãos de regulamentação de alguns países. Né? Então, uma das pesquisas que nós participamos foi exatamente bem aplicada, né? Pegar o catálogo da Neodente, foi até junto com uma outra universidade, então um número maior de pacientes, e a gente avaliava quantos torque tinha um implante, enfim. Eu segui exatamente o catálogo, né? Então, vou colocar esse implante, qual que é a sequência de broca? Vou seguir. Cara, vou fazer carga ou não, componente ou não. Então, assim, era bem aberto como se fosse clínico, para ver se o que estava, digamos, no protocolo de indicação realmente era condizente com o que estava sendo vendido, né? Apresentado para o cliente. E, então, participar, ver esse outro lado, que é o lado empresarial, a pesquisa, digamos, voltada também para o mundo corporativo, para mim foi algo diferente. Né? Um outro exemplo foi o próprio implante de zircônia, né? Na qual eu acabei ficando responsável por um dos diâmetros, né? E a gente fez os implantes, né? Acompanhou esses implantes, o desenvolvimento em si do produto. Então, isso é algo que o mestrado profissional, doutorado profissional, ele traz um pouco mais do que um mestrado acadêmico. Então, ficou uma diferença. Então, eu venho de um mestrado acadêmico e hoje eu faço parte do profissional. Né? Então, eu tive que, não é mudar de carreira, né? Mas de mudar um pouco a maneira de enxergar isso.
onde assim, a publicação de alto impacto ela é importante, obviamente, científica, ao mesmo tempo que o impacto, seja ele na sociedade, né, odontológica ou não, também é importante. Então você conseguir unir as coisas, o que não é fácil. Né? Na verdade, você é mais cobrado. Trazer aquela teoria com a aplicação do produto em si, né? Na parte final, é isso que se refere, né? É porque esses estudos de ensaios em clínicos são necessários, né? São estudos primários, precisam para revisões sistemáticas, né? Também. Hoje... Eu te perguntei em relação ao spoiler, né? Tu comentou dos implantes de zircônia, que o Ilapel ela age, né, como uma... A Neodent, ela trabalha em parceria com o Ilapel para desenvolver novos produtos, né? Então, acredito um catalisador. Que muitos produtos são testados, né? Lá no Ilapel. São. Os primeiros pacientes são lá no Ilapel. São. Eu acredito que vocês tiveram contato com muita coisa ali também. Sim, que ainda não tinha. Interessante que ainda talvez não esteja necessariamente no mercado, mas a gente, por estar dentro desse ecossistema ali, a gente conhece, né? Vê. E o legal de você estar é, cara, que você tanto vê alguma coisa que você fala, pô, isso aqui vai mudar, vamos seguir. Como você, pô, talvez não faça sentido para mim, não é agora, vou esperar um pouquinho. Mas você sabe o que está acontecendo no mundo, né? Porque você tem uma liderança ali de pessoas envolvidas com odontologia mundial, né? Não é algo necessariamente local. Então, esse desenvolvimento hoje, eu vejo de produto, ele ficou muito mais rápido. Ou a necessidade, talvez, de se desenvolver ficou muito mais rápido, né? Acompanhar o mercado, né? Acompanhar o mercado. Então, talvez, assim, a gente estava falando de técnica cirúrgica, né? A técnica cirúrgica, talvez, pô, ela permaneça, porque, assim, tem biologia envolvida, e eu brinco, né? Biologia sempre vence, né? Você pode fazer o que você quiser, mas quem vence é a biologia. Se você não entender de biologia ali do que você está fazendo, não adianta, mas o produto ele vai ter que acompanhar, né? Então, surgem classificações, surgem indicações, muda conceitos, né? Mas o produto ele vai acompanhando. E, de certa maneira, a empresa ela traz aquilo que o público está pedindo, né? E ali a gente tem acesso, talvez, a esse, digamos, esse burburinho, né? Do que está... Cara, o que vem por aí, né? O que vem por aí? O que está movimentando, né? O que está acontecendo? Por ali, ou é em congressos, né? Que muitas vezes a gente enxerga isso. Só que, normalmente, num congresso, você pega a coisa mais pronta, né? Porque talvez uma pessoa que esteja desenvolvendo alguma coisa, ela não vai ali, né, te apresentar para todos, né? Sim. E ali, como você parte de um programa de pós-graduação, você ainda faz parte do desenvolvimento. Não, posso falar pela minha experiência do Zago, acredito que foi muito enriquecedor. A gente teve contato com algumas coisas, a chave de instalação do implante EM, que mudou durante o período que a gente estava no doutorado, então a gente participou dos testes. Testou, né? Tinha uma avaliação após cada cirurgia, né? E outra coisa que eu vejo assim, que, claro, além do conhecimento infinito dos professores que transmitiram pra gente, mas a capacidade de pensamento crítico, né? Uma vez que, se tu tem só a graduação, como o Corbetta falou, não necessariamente tu vai ler um artigo e pensar no viés, pensar de uma forma mais criteriosa sobre aquele artigo, ou tens a pirâmide da evidência científica bem nítida, né, de como ela funciona. E essa parte do doutorado profissional, para nós, eu acredito que foi muito enriquecedor dessa parte. E gostaria de saber se lá no Ilapel, assim, além dessa inovação tecnológica, mais alguma ideia, de repente, assim, algum aluno estrangeiro, por enfrentar dificuldades diferentes das nossas, trouxe algo interessante ou sugeriu alguma mudança? Cara, sempre tem, né? Assim, e parte disso, eu acho que depende de nós. Porque hoje, de certa maneira, nós somos, assim, vou transferir para vocês a responsabilidade, vai. Vocês como time, né? Vocês estão entrando no consultório ou buscando entrar no consultório de muitos profissionais, né? Que não necessariamente é o seu. E ali, cara, é uma questão de adaptabilidade gigantesca, né? Tanto você se adaptar ao centro cirúrgico que você está encontrando, né? As condições, talvez você tenha que levar tudo seu e ter auxiliar junto para você conduzir. Porque, cara, né? E os alunos passam por isso. Então, eles chegam ali para operar, cara, aqui não é meu território, né? Então, não dá pra gente julgar ou olhar nada por isso, né? Porque, cara, não é fácil, né? Então, na hora que você entra nesse cenário, você começa a se adaptar e enxergar situações diferentes. Então, com certeza, esses alunos que vêm, eles trazem muita informação. Mas muitas vezes essa informação, ela pararia se nós, eventualmente, não utilizarmos ela para auxiliar nessa evolução. Então, assim, vocês vão ouvir muita coisa, vocês vão ver muita coisa. E talvez isso sirva não necessariamente para criar um produto, né? Mas para vocês se desenvolverem. Pô, cara, agora acho que melhor, ao invés de eu ter uma auxiliar para ir comigo, eu vou deixar, esse consultório vem com mais frequência, vamos deixar as coisas aqui.
né? Vai facilitar meu dia a dia. Então, isso se vocês vão adaptando. Então, os alunos, eles trazem muita informação e nós, enquanto professor ali, que estamos ouvindo e vendo, talvez tenhamos que transmitir isso, né? Então, vem bastante coisa. Uma das coisas que foram desenvolvidas, né, e não necessariamente está assim, em larga escala, não é isso, mas uma necessidade que nós presenciamos foi, cara, cirurgia guiada. Pô, cirurgia guiada tá vindo um boom, né? Tanto que zigomático guiado, tá engatinhando. Mas, cara... É promissor. Daqui a pouco, como é que você vai falar, né? Daqui a pouco tá vindo, né? Tá mudando. Então, assim, as coisas vão evoluindo. E aí começamos a reparar, assim, cara, às vezes estava tendo dificuldade com osseointegração de implante. Pô, mas por que será, cara? E aí os alunos traziam, mas eu fiz e não deu certo lá no meu consultório, mas aí eu vi aquilo. E aí, eu falei, mas por quê? Não, mas fez tudo certo. Aí a gente começou a olhar a irrigação. Eu falei, cara, a irrigação tem que ser dupla, porque a irrigação, se você olhar na broca, ela bate nessa marca. A partir do momento que você põe um implante mais longo... O kit de guiado é isso. De guiado. Isso. Talvez tenha mais dificuldade. Então, assim, é uma irrigação externa. E nisso veio, né? Desenvolver uma irrigação externa. Você já viu uns desenhos de guia diferente que tem um espacinho para passar o próprio solo. Desenvolvimento de guia, né? Você vai vindo. Questão de planejamento em si. Né? Atualmente, hoje lá na Elapeu, tem alguma ideia de trabalho e de pesquisa, assim, para algo que pode ser revolucionário daqui a um tempo? Assim, não necessariamente, não. Que já tá... Tem alguns alunos que estão fazendo nesse caminho o trabalho, né? Falando sobre cirurgia guiada, né? Então... ali... Cara, entra muita experiência de todos os lados, né? Aluno, professor, empresa. E, cara, é um ecossistema bem legal. E o que tem de revolucionário, digamos... Eu acho que a odontologia em si, ela está indo cada vez mais rápido, né? Então, algumas coisas que vieram, que estão começando a vir um pouco mais, e não necessariamente é desenvolvimento de produto, mas, por exemplo, se a gente pensa no arco total, cara, é a fotogranometria, são os scanners, né? A fotogranometria, para passividade da prótese, para a gente fazer o fluxo digital. Então, acho que tudo está muito focado no fluxo digital. Então, a gente vem para fotogranometria, mas ainda é caro, no Brasil a gente não encontra. Então, agora, talvez desenvolver os escambares para usar com o scanner intraoral, mas que te traga a passividade. Então, acho que a linha de raciocínio hoje, ela vai não só no produto em si, no implante, no componente, mas também, se a gente pensar nesse digital, né, nesse caminho. Então, tanto de passividade da prótese, quanto de planejamento, mesmo desenvolvimento de softwares, de scanners, parte laboratorial. Eu enxergo muito comunicação com o laboratório. Eu acho que a gente trabalha, às vezes, muito focado entre nós, né? E, na verdade, o ambiente que a gente trabalha é muito maior do que a clínica, né? Então, você tem o laboratório que está ali do lado, que talvez você trabalhe de um jeito e... né? Vocês estão em equipe, tenho certeza que tem visões diferentes. Hoje eu vou fazer sozinho. Aí, de repente, não, sozinho não, mas vem me ajudar, que você chama outro, você já vai sentir. Cara, mas... Muda. Comunicação é diferente, né? Então, você tem um laboratório, você vai mudar... Então, o que eu tô vendo a gente se desenvolver muito pro lado digital. Então, hoje é fotogranometria, talvez, né, implantes novos que venham aí. A parte dos implantes de zircônia ali, né? Da parte dos implantes de zircônia relacionado à zircônia, ela foi, digamos, estudada, elaborada para ter um princípio biológico principal. Diminuir, sei lá, a periimplantite, qual era a maior... ideia quando surgiu, porque eu vejo também que essa versatilidade que temos, os componentes protéticos para os implantes convencionais, digamos assim, né? A gente não tem para o zircônia. Acredito que seja talvez um calcanhar de Aquiles ali, talvez até para dar o boom comercial, né? Que a gente nota que assim que... existem limitações, né? Exatamente. Exatamente, talvez essa é a palavra que eu notei. Quais as limitações maiores assim para dar esse boom e botar esses implantes aí para rodar como os outros? Então, dentro da fase de desenvolvimento em si, o que chama muita atenção é assim, cara, tá vindo curso kits novos de guiada, né, que você perguntou, a parte em si de cirurgia guiada, mais por navegação e não necessariamente por planejamento de software, né? Então, você faz uma coisa mais dinâmica, através da navegação. Então, essas são coisas que, por pequenos movimentos, a gente acaba fazendo ali também. O de zircônia, ele veio... E eu não sei, assim, necessariamente eu tô enxergando o mercado de uma maneira um pouco maior. A gente estava falando hoje a questão do público, né? Que quer tudo para ontem, né? Sim. Então, assim, a gente estava falando do zigomático, né? E falou, cara, o zigomático, fez um boom, né? A zircônia também acabou fazendo um boom.
Deu uma mexida, né? deu uma mexida. E assim, o zigomática é por uma questão um pouco diferente, é por uma questão de imediatismo, né? E a zircônia eu acredito que é uma questão mais, pô, não quero metal. Parece que não, mas eu tenho um paciente que eu preciso operar ele, porque ele chegou, ele viu um documentário, né? E falou, cara, eu acho que tive problemas, porque eu tenho metal, né? Era canal, não era nem implante, e eu gostaria de tirar. Tá bom, né? Foi lá, tirou. Enfim, tinha indicação para isso, né? Não foi só por isso. E aí, de repente, não, mas quero fazer de zircônia. E se a gente pensar, olhar nos implantes, né? Talvez as duas empresas que eu tenho conhecimento no Brasil é a Strauma e a Neodent. Sim. A Strauma não tem estoque de implante para fazer, porque não chega. Não sei se o que a vendedora me passou é que a Ásia acabou comprando tudo e eles ficaram sem, né? Então o estoque está indo para um determinado mercado. Então existe esse lado que é comercial, né? Que é uma necessidade do mercado. Pô, não quero titânio, o titânio pode trazer problemas, que está vindo através da odontologia integrativa, né? Da medicina, né? Um combo aí de especialidades. E veio essa necessidade. E a parte estética, que na verdade já vem faz tempo, né? Então a ideia no passado, o zircônia não é novo, né? Eu lembro quando eu estava me formando, cara, eu olhava essas coisas de implante assim, pô, eu quero ficar sócio de uma empresa. E aí eu achei uma na França, que não tinha no Brasil. Sonho, né? Sonho. Pouca aventura, né? Pouca aventura. Falou corajoso, né? Eu tava tentando ser corajoso. Aí tinha uma empresa, cara, na França, que eu não começava com o teu nome, agora eu não vou me lembrar. Mas eles falavam que tinha Tissue Integration. Era a integração tecidual, porque o implante era de titânio e era corpo único com colar de zircônia. Era tudo grudadinho lá, e era zircônia e implante de titânio. Falei, bacana, né? Um conceito diferente, inovador. Aí eu comecei a procurar na pesquisa, ainda estava, né, na fase de doutorado, essas coisas. Cara, o que tinha de implante anatômico, digamos, em zircônia, sendo feito, moldado para alvéolo, que vinha desenhado, que não tinha o formato de parafuso, né? O mundo já testava avassalador, assim. Avassalador. E o problema é que, assim, cara, o que dava mais certo, que o pessoal fazia em escala, titânio, só que daí queriam colocar prótese de zircônia, componente do zircônia do implante. Começou a ter fraturas, né, ter problemas. Falou, pô, não, vamos criar um link. Daí eu ligo o titânio, né, com uma coroa de zircônia, e assim, as coisas foi a base de titânio. Sim. Um dos motivos. Que hoje virou um componente em si, não necessariamente um link, né? Não deixa de ser, mas um link, né? Mas hoje com altura gengival, né? E você vê a hora de cimentação, diâmetro, enfim. E aí o de zircônia ele permanece, né? Assim, a ideia dele, da estética, essa questão mais atual, né, de saúde. E o que eu enxergo? A zircônia por si só, ela é um material ainda diferente, né? Então o processo de fabricação do implante em si não a coloca como metal. Foi isso pelo menos que os engenheiros me passaram, né? Então assim, porque senão você vai pensar, mas não quero metal no corpo, mas a zircônia, então ela entra como uma cerâmica. E aí você tem alguns pontos negativos, que seja a fragilidade mesmo. Então, por exemplo, hoje não é um componente Cone-Morse, né? Ela não é um hexágono interno. Os componentes em si, ele precisa ser um pouco mais robusto, justamente para você evitar aqueles problemas que a gente tinha de fraturas. Sim. Limitações de torque de instalação, você não pode passar de torque. Então, assim, se a gente vê, os primeiros implantes de zircônia foram corpo único. Primeiro não, né? A Strauma, por exemplo, trouxe mais em escala, a monotype, né, se eu não me engano, corpo único. E aí, de repente, pô, na minha cabeça não fazia muito sentido, né, cara? Porque você vai pôr um corpo único. Angulação. Só tinha um jeito, no lateral, aí não deu carga. Você faz o quê com aquele pininho ali, né? Então, pô, não fazia sentido. Aí, de repente, lançaram two pieces, né? 2 peças. Isso veio no mercado. Aí, de repente, a Strauma, a Neodent, já veio um pouco além, né? Hoje você tem um hexágono interno, que você vai colocar ele a nível ósseo, eventualmente até subcrestal, né? Não necessariamente por indicação da empresa, mas, digamos, off-label nosso. E você vai trabalhar como você trabalha com implante titânio, com componentes. Então, com uma base de titânio, com munhão universal, até, se eu não me engano, acho que tem até componente angulado. Não tenho certeza. Acho que tem um munhão angulado. Eu acho que é um munhão universal. Então, você tem algumas situações, mas é para unitário, né? Mas vamos fazer um protocolo. Eu vejo, eu perguntei um pouco, porque eu trabalho numa clínica, onde a dona da clínica ela é ligada à odontologia integrativa. E ela participa
de alguns congressos e tal, e fala, mas como é que o pessoal faz protocolo? Eu disse, olha, não é bem assim. Não tem uns componentes. Eu expliquei para ela que, né, essa ideia, peguei o catálogo, isso aqui é um componente. Fui mostrando que assim, o pessoal busca uma passividade, mas não é tão simples assim, não são todos os casos que daria para fazer e tal. Daí ela foi entendendo também, porque é difícil, né? Imagina, para quem é implantodontista, tu pega um catálogo da Endodontia, que é um livro, tu entender tudo que tá lá dentro não já dá, não é tão fácil assim. Tu vai explicar para alguém que é leigo, que quer trazer isso para sua clínica, né? Mas eu digo que tem muito isso também, essa questão da procura. Na nossa região aqui, talvez, não tenha tanto ainda. Mas eu acho que os grandes centros com certeza vão ter mais, né? Não são muitos, mas tem. Mas tem umas pessoas até referenciadas já fazendo bastante, né? Você perguntou assim, alguma das coisas que estejam em desenvolvimento ou com necessidade de desenvolvimento é o próprio implante de zircônia, né? Porque, cara, você vai sair de um unitário, obviamente, se você já está me levantando que é uma questão que você já está encontrando no dia a dia, isso quer dizer, já existe, né? Tem alguém demandando um protocolo com implante de Depois zircônia. Eu te dou nome e sobrenome. Tô brincando. Não, eu vi um cara que faz bastante trabalho. Mas faz. E até no congresso que eu fui em São Paulo, agora não me recordo se não foi no IN, que teve umas palestras, né, em sequência, que era só de implante de zircônia, e um dos palestrantes, que era internacional, ele mostrou fazendo protocolo de implante de zircônia com outras marcas, né, que a gente não tem no nosso mercado. Mas é uma questão de entender também a limitação do próprio produto. Então, o que hoje a gente tem em desenvolvimento? São implantes de zircônia com maior diâmetro, né, já pensando exatamente numa maior resistência, para que talvez seja possível você extrapolar, né, e aumentar a indicação. Mais curto também, né? Para casos maiores, implantes mais curtos também. Mas diâmetro mais curto. Né? Diâmetro mais curto. Então existe essa linha de desenvolvimento, de enxergar o cenário nesse sentido também. E é uma questão que assim, agora, eu não sei te dizer se isso é para sempre, duradouro, né? Digamos, o titânio foi quantos anos, né? Viável e aplicável, né? Se a zircônia vai ser algo que vai ficar igual ao titânio está, né? Ou se é uma questão de momento. Mas eu sei que tem a necessidade. Não, mas a odontologia vive isso, né? Altos e baixos em determinados materiais, né? Se buscar na história algumas... É cíclico, exatamente. Hoje, tu acredita que os implantes de zircônia já têm literatura suficiente para afirmar, por exemplo, que eles têm menos perimplantite que os implantes de titânio? Eu acho que hoje a literatura em volta dos implantes existe bastante situações. É claro que o volume científico ainda não é igual, nem o prazo de acompanhamento, né? Então, quando a gente vê, você falou da pirâmide, né? Sim. Revisões sistemáticas, ou digamos, meta-análises e estudos clínicos randomizados, para ter tudo isso, né? A gente ainda não chegou nesse momento, né? Mas claro que você olha para trás também, porque, né, como a gente diz, não é novo. Então, eu vejo os implantes de zircônia como um grande potencial, muito bons para serem usados. É uma inovação por parte da Neodent ser de 2 peças, né? Porque vem de encontro com a nossa filosofia de trabalho, né? Com a filosofia de trabalho da empresa em si, te dá a possibilidade de usar, mas eu acredito que o implante de titânio ainda seja o carro-chefe, né? Até pelas possibilidades que você tem estéticas, né? Você pode trabalhar com componente menor, enfim, você consegue... A versatilidade hoje, ela é incomparável, né? Incomparável. Então, deu um errinho numa posição, vai ter um componente que vai regularizar aquilo e vai passar imperceptível no resultado final do trabalho. Agora, o que nós vimos na pesquisa que nós fizemos, a parte periodontal, né, perimplantar, a zircônia em si, né, que você trabalha, ela tem... a literatura te traz, né? Você pode buscar coisas que te dêem um resultado que você quer, sim, como que não contra. Dá para confrontar, né? Você confronta, né? Você busca os dois lados ali. Tanto é que a gente faz seminário, às vezes, na pós-graduação, fala, viu, você é contra, você é a favor. E os dois vão sair bem, né? Todo mundo vai se dar bem, porque você acha. Mas o que eu percebi? Que sondagem, sangramento, assim, a estética do tecido gengival, né? A gente chama de PES, Pink Aesthetic Score, né? A qualidade dele ali, de diferentes maneiras de avaliar, ela é muito positiva. Esse estudo em si, nós não comparamos com o titânio. Então, o que nós fizemos foi acompanhar a zircônia, não só. Então, paciente recém-instalado, pós-prótese, com 6 meses, 1 ano, já estamos com mais de 3 de acompanhamento.
Então a gente acompanhou o próprio implante durante esse período. Só não foi um comparativo. Não estou dizendo assim, é melhor ou pior, né? Nesse caso. Mas foi um resultado muito bom em termos de estabilidade para implantar. Hoje há alguma situação específica onde tu indicas o implante de zircônia? Ou é uma escolha que tu deixas mais aberta para o paciente entre zircônia e titânio? Eu acho que eu deixo mais aberta. Normalmente a tendência é ir para titânio, a não ser que o paciente acabe solicitando, né? Esse é o meu dia a dia. Eu sei que também, né, como você comentou, tem clínicas que é o contrário, né? Ele acaba... até porque, assim, a gente reabilita muito molar, né? Vocês é uma equipe de reabilitação de casos complexos, né? Então, assim, você exige um pouco mais do sistema todo, né? Sim. Então, no meu caso, eu vejo, assim, pela parte estética, região anterior, enfim, como quer que seja, dentro da minha filosofia de trabalho, eu ainda acabo sendo muito mais o titânio, com uma coroa em zircônia, com um componente, né, um perfil de emergência em zircônia. Então, trabalhando de uma outra forma, né, adequando os dois mundos, digamos. Vou falar sobre arco total. Vamos puxar um pouquinho, talvez, agora para pério no arco total. Sim, pensando em arcos totais, né, pensando nessa parte periodontal, né, da saúde periimplantar. Como é que tu lida com essas situações onde o paciente tem pouca mucosa ceratinizada, né, que tem um acompanhamento, às vezes um acompanhamento mais longo, assim, que perdeu o tecido mole? Como é que tu lida com isso? Geralmente tu faz enxerto tecido gengival, como é que tu lida com essas situações? Cara, periodontia, enxerto gengival, a gente chora, né? Assim, Primeiro chora, depois acende uma primeiro vela. chora, depois a gente vê como é que é, dependendo do caso, né? Aí vem o implante, que na verdade o implante tá mal posicionado, fala, pô, mas tá escuro. Põe gengiva. Fácil, né? E dá uma benzida. Mas, na brincadeiras à parte, cara, até, né, recente, não foi semana passada, algumas semanas atrás, eu tava no Europério, né? Sim. E algumas palestras, algumas coisas que a gente vê lá. O foco é cirúrgico, digamos, assim, o foco grande é a manutenção, né? Preservação, você ter o paciente em acompanhamento e tratamento de doença, enfim, né? Evitar preventivo também. E aí, quando você tem que ir para a parte cirúrgica, que seja um recobrimento, que seja enxerto gengival, ainda é consenso, assim, que, cara, o conjuntivo, né? O autógeno, ele acaba sendo a referência. E aí existem diversas técnicas, né? Eu tenho muita dificuldade em memorizar nome de técnica, e às vezes os alunos me perguntam, viu, mas que técnica é essa? Assim, cara, não sei. Faz pergunta difícil, né? Faz pergunta difícil. Então, eu sou muito da parte biológica. Eu acho que, assim, a gente tem os conceitos, né, que a gente segue, assim, cara, fiz a incisão assim e era assim. Você seguiu a biologia, vai dar certo, né? Então, acho que não é bem necessariamente só esse o caminho, tem que seguir a risca. Então, o conjuntivo, ele te permite muitos fatores. Tanto te dá um pouco mais de margem de erro, né? Porque é autógeno, então, por si só, a cicatrização dele acaba sendo melhor do que um que não seja. E te traz resultados muito bons, né? Melhores do que não tê-lo. Então, a maior parte desses casos, a gente acaba indo para uma regeneração ali, uma reconstrução com enxerto gengival, né? Do palato, normalmente é isso. E eu sempre brinco, né? Na dúvida, faz. Melhor você pôr e ter a mais, né? Eu ainda não conheço um trabalho que fala assim, cara, muita gengiva é ruim. Né? Muita gengiva creatinizada é problema. Normalmente é o contrário, né? Normalmente é o contrário. Normalmente é o contrário. Então, nesse cenário, melhor pra gente fazer. Então, eu enxergo assim, cara, tenho dúvida. Primeiro, assim, colocar... mas vou submeter a cirurgia? Talvez você possa acompanhar. Né? Às vezes não é caso de perda imediata de implante ou de dente, que talvez uma raspagem, um acompanhamento ali daquele paciente por um período maior, você consiga manter sem o enxerto. Mas o enxerto em si, ele traz um conforto dependendo da situação e a indicação ali daquele paciente, principalmente, digamos, região posterior de mandíbula, onde você tem muita mucosa. E aí, queratinizada versus mucosa, aí tem a questão das espessuras. Então, nessas análises, na dúvida, eu normalmente estudo, cara, coloca que às vezes você vai diminuindo o risco. Para implante anterior, por via de regra, tu acaba executando em todos os casos ou tu avalia a necessidade individual de cada paciente? Eu acho que em região anterior, que é a parte estética, tem um caso que para mim é um cenário que eu não consideraria como opcional.
indico fazer, que é caso onde você não tem a parede óssea vestibular, ou você tem um defeito vestibular. Então você acaba podendo fazer o implante imediato, né? Você faz a extração, faz o implante imediato, vai acabar regenerando aquele gap, né? Preenchendo o gap, e aí fica aquele tecido que acaba que, independente do fenótipo gengival, eu sugiro assim, vamos fazer um conjuntivo, né? Vale a pena. Até por pesquisas, né? Até hoje a gente tem o evento, eu vou acabar mostrando uma das pesquisas de onde eu tiro essa minha linha de raciocínio. Nos demais, é questão, eu acho que talvez do fenótipo em si. Cara, o fenótipo que é muito espesso, talvez você nem precise colocar, né? Uma questão que você já tem ali um volume tecidual bom. Fenótipo muito fino, cara, pô, sorriso gengival, será que o cara mostra? Porque às vezes se você faça também, fica aquele volume grande em um dente só, pô, sorriso gengival, é estético, você já vai mudar toda. Então assim, é pesar, então não é para todos. É a gente avaliar caso a caso, e o que eu sugiro muitas vezes é que grande parte dos casos hoje a gente faz com tomografia, né? Vocês provavelmente, por ser zigomático, têm a tomografia, né? Na implantodontia nem sempre, porque muita gente faz com panorâmica, né? Ou periapical. Mas quando for tomografia, você consegue fazer o afastamento labial e já ver a espessura desse tecido. Consegue medir ali, né? Você consegue ter essa noção. Fenótipo fino, a possibilidade de você ter uma recessão, ela existe. E aí vem uma das perguntas, né? O porquê que a gente faz esse conjuntivo em região estética? Muitas vezes é para compensar, não é só para alteração de fenótipo gengival, não. Mas é para compensar a remodelação óssea, né? Então, no final das contas, se você tem um osso fino e você coloca gengiva, pô, mas vai ficar um volume? Não, porque depois isso vai se remodelar, vai se adequar e você vai ter o volume que você quer, né? Então é nesse cenário. Hoje, para a equipe, eu acho que a gente acaba talvez mais vendo por aí, nessa questão de conjuntivo e tecido mole, muitas vezes é a exposição do implante zigomático, que pode ocorrer, a gente conversou algumas vezes, até pelo posicionamento incorreto do implante, mais afastado do rebordo. Para a gente, o mais comum é recorrer à bola de bichar, talvez, né? Rotacionar e tentar recobrir. Tem alguma outra coisa que tu tens em mente sobre essa situação? Eu acho que quando a gente trabalha com zigomático, você trabalha na região do palato, né? Então, talvez você tenha uma fonte de gengiva queratinizada ali, né? E de volume de conjuntivo grande, que é o próprio palato. Então, talvez girar e pesquisas trazem, né? Não necessariamente com o zigomático, mas que retalho reposicionado coronalmente, né? Para recobrimento radicular, digamos. E retalhos que você rotaciona, né? Como pediculados, são bons fatores. No caso zigomático, muitas vezes, se você está com isso daí, é porque você está só em mucosa, né? Então, você está trazendo a bola de bichar para dar um volume ali. Eventualmente, vou fazer enxerto gengival livre, você não consegue, né? Porque você tem uma região... Você não tem irrigação, né? Você não tem nutrição ali. Então, os retalhos acabam sendo uma boa opção, né? Talvez você fazer incisão um pouco mais palatinizada e envelopar o componente só para você trazer uma margem de gengiva queratinizada ali para vestibular. Então, vai ter muita variação. Mas a bola de bichar acaba também sendo um recurso. É um dos recursos, né? No procedimento em si, quando a gente vai fazer, né, que é o início da cirurgia, a gente já faz a incisão inicial, buscando no final, na hora de posicionar o componente protético, né, já praticamente só em tecido queratinizado ali, né, espesso. Então, ultimamente, isso a gente tem feito bem frequente e assertivo, assim, que dá essa estabilidade a longo prazo, né. Então, eu lembro tem praticamente 3, 4 casos que foi feito em consultório que eu acompanho, que eu faço a manutenção da prótese. Então eu tenho as fotografias, eu até vou mandando num grupo que a gente tem. Oi, tá lá, bonitão, né? Tecido lá, o componente certinho. Mas até essa questão da exposição do implante, em alguns implantes que não eram de corpo liso, né? Acontece com frequência, né? Então a gente não pegou muito essa parte. A gente começou desde quando a gente fez a equipe, começou a aprofundar bastante na parte de implantes zigomáticos. A gente pegou aquele primeiro implante da Neodente, que era como é que era o nome primeiro? Era o Zigoma. Só o Zigoma S. Agora tem um S. Agora é só o Zigoma, né? Que agora o S já é o corpo liso, né? Faz quanto tempo vocês estão com a equipe? Vai fazer, faz 2 anos e meio. 3 anos. Relacionamento. O trisal aqui é uns 3 anos. Trisal. Faz uns 3 anos. 3 anos fazendo isso. Cara, olha, você vê... Em 3 anos já teve mudança, né? 3 anos já teve mudança.
Mas esse implante do GM aliás, do Zigoma pro Zigoma S não foi por muito tempo mesmo. Acho que eles lançaram, acho que 2 anos depois já veio esse desenho liso, né? Já. Isso e ter 2 opções de diâmetro também, né? Que eu acho que o Zigoma era só 3,75. Era 4. Não, 3,75, 4. Foi e isso. O S veio com 3,5. É isso aí. A plataforma ela acaba sendo padrão, né? Isso é uma questão legal da Neodent, que os componentes pra gente que, por exemplo, eu não faço cirurgia, mas eventualmente vou reabilitar, né? Ou alguém vai reabilitar. Então você trabalha de maneira segmentada. Hoje vocês fazem reabilitação, não? Como é que vocês fazem? Eu faço no consultório, né? A gente, no caso da equipe, a gente fala e executa a cirurgia. E aí Em alguns casos, assim, específicos que a gente eventualmente trabalha no consultório da pessoa, às vezes eu reabilito. Então tem essa possibilidade também, né? Quem gosta de sangue não gosta de prótese, né? Tem uma galera... O lado de eu cada gosto. mesa é mais O cirúrgico. lado de cá é mais cirúrgico. É. Aqui tá no meio do caminho. Eu tô no meio. Digamos que a carreira começou na prótese, né? Aí foi caminhando pra cirurgia. Que também é bom, cara. Vai dando uma visão, vai dando uma outra visão ali. Sim, sim. Nós conversamos hoje no almoço que a visão protética, ela faz parte, né? Totalmente. Não necessariamente você precisa fazer. Mas precisa saber, né? Mas precisa saber. Até dentro dessas evoluções, como é que vocês enxergam, por exemplo, o componente, né? 45 graus, que seja, o convencional e o slim? Como a nossa experiência já envolve o Zigoma S, a gente já conviveu com esses componentes desde de quando a gente começou a fazer. Mas por histórias e relatos antigos, modelos antigos tinham até montador e a gente via que isso de fato era um transtorno muito grande, né? Eu acho que ele quer falar da diferença do 45 menor e do 45 maior. 45 maior e bundidinho e slim fininho, né? Teoricamente é isso. Nos nossos casos iniciais já notamos diferença, né? Vocês usaram os dois, provavelmente. Usamos os dois, cara. Pegamos essa diferença e hoje, assim, ó... Hoje a gente quase só usa o slim. Praticamente é 45 graus slim, cara. Então, hoje, desculpa eu cortar, hoje a gente usou um 45 graus, olha, mas fazia tempo, cara. Cara, e isso é uma questão de mercado. Muito legal, assim, porque, como você comentou, né, cara, a gente faz a cirurgia. Beleza, e se o componente, eventualmente, vocês são pessoas experientes, que já estão trabalhando com isso, e estão tem um volume, né, de experiência nisso, de cirurgias. E uma pessoa que vai fazer, não sabe lá, não dá o torque direito, de repente o componente tá frouxo e o parafuso tá lá dentro. Isso era uma das questões que saíam, né? Como é que o cara que tá reabilitando, daí o cirurgião não tá mais... Como é que ele dá o torque nisso? Às vezes ele tinha que abrir retalho. O Zigoma tá mexendo, né? Tá com mobilidade. Tá com mobilidade, aí ele tem que abrir retalho, porque o parafuso tão... Isso mudou um pouco, porque hoje o acesso do parafuso ele ficou um pouco mais fácil. Então você não precisa abrir o retalho para acessar ele. Foi uma das mudanças que tiveram. E, cara, foram mudanças rápidas, né? E provavelmente, não sei se não terão mais, né? A tendência é continuar evoluindo, né? Vai ter uns 52, 60 52, é isso, você ia falar 52 e 60 slim. Pode ser. E acredito que esse desenvolvimento também veio pelo posicionamento do Zaga, né? Que mudou muito da técnica original de Brennemark. Mudou. E as empresas, uma das questões, você estava comentando do imediatismo. Cara, mas esse imediatismo não é só a nova geração, né? Eu não sou da nova geração, mas nós já também queremos as coisas um pouco mais rápidas. Cara, os mais novos, pior ainda, mas a gente quer as coisas aceleradas. E o desenvolvimento de produto, ele é lento. Só que eu não sei o que acontece com que a gente aqui consegue acelerar isso. Então você pega a Neodent em si, que vocês comentaram, trocou de implante no curto espaço de tempo, né? Evoluiu de componente no curto espaço de tempo. E as outras empresas, será que conseguem? Não conseguem também. Isso é uma questão... nossa, que nós enquanto profissional temos que estar muito atento. E como que tu enxerga no futuro esses pacientes com implantes, às vezes de modelos que já não são mais os atuais, com essa parte de componente, que eventualmente ao longo prazo vamos precisar de substituir mini pilar e alguns parafusos? Tomara que não, né? Acho que a maioria... bom, os que são hexágono externo não vai ter problema, né? Porque é padronizado. Então eu acredito que isso... por mais que a gente esteja evoluindo, eu vejo assim, o hexágono interno em muitas empresas já não existe mais, né? Porque o cone Morse acaba tirando do mercado, mas o hexágono externo permanece lá, né? Fica lá, ainda existe. Na Straumann não, né? Mas na Neodent sim, você tem as opções. E em relação aos componentes cone Morse, eu me preocuparia não necessariamente com o componente em si, mas com a empresa. Porque eu acho que enquanto a empresa existir, né, aquele componente você vai ter recurso.
Acho que a grande dificuldade que talvez a gente já passou aqui ou passa, né, no Brasil, é quando chega um paciente com um implante que você fala, putz, e agora? Que marca é essa? Que marca é essa? Hoje já tem até empresas Fábrica aí... já fechou, né? Então Fábrica já fechou, a empresa era importada, não tem mais. Então acho que são questões, assim, porque, pô, se você trabalha com alguma componente, com um implante zigomático, aqui no Brasil não tem muitas opções, né? Assim, você acaba pegando uma filosofia de marca, às vezes, para trabalhar, né? Cara, ficar trocando de kit o tempo inteiro, né? Acaba que você entra na rotina. E essa empresa, ela acaba ficando sólida e não é só, né, nós. É o mundo inteiro que usa isso. Então, eu não me preocuparia. Mas, com certeza, existe um ciclo de inovação, né? E dentro desse ciclo tem de todos... Eu sou um pouco... Eu gosto de ser mais rápido, mas ao mesmo tempo eu tenho um pezinho no lado conservador nesse sentido, que é... Eu não pulo de cabeça logo, pô, lançou, comprei. O ideal é esperar o tempo provar aquele produto. Assim, ser testado pelo tempo. O produto ser testado pelo tempo. Mas existe nessa curva, que assim, cara, existe aqui, pô, lancei, um monte de gente vai comprar. Pá, comprou. Mas é um número pequeno ainda. Normalmente as pessoas, elas esperam estar lá em cima, só que às vezes você perde o timing também, você vai pegar na caída, né? Aí você entrou tarde. A gente tá falando de alguma experiência de negócios da nossa área, né? Falou, cara, às vezes a pessoa tá abrindo um negócio hoje, pô, mas será que agora é o momento de abrir? É igual quando veio... já passou, né? Já foi, igual um exemplo, nada a ver, né? A paleta mexicana. Surgiu lá o cara que lançou a primeira paleta, achou que era. Depois os outros eu olhava no shopping e falava, cara, como é que ele paga esse negócio vendendo picolé? Já foi, passou, né? Não, isso acontece certamente na nossa área também, né? Talvez cíclico. É um momento mais conturbado, é cíclico. Né? É cíclico. É. Mas acho que se a gente está com empresas sólidas, eu não me preocuparia com a questão dos componentes. É igual talvez carro, né? A gente... Mesmo assim tem peça, né? Mesmo Tem pro peça. carro antigo. Alguém está vendendo, né? É. Onde tem necessidade, tem alguém... Ferro velho. Tem alguém com negócio, pode ter certeza. Professor, foi enriquecedor ter o senhor hoje aqui? Não sei se... Não, o senhor não, pelo Senhor, amor de senhor Deus, não, né? cara. Ter Ele tá olhando pra mim só porque, ó... Tem a mesma idade que tu? Ele tá olhando pra mim assim, eu perguntei a idade dele, a mesma que a minha, tá tudo bem, né? Tá tudo O povo brinca, Tu vê nem na estrada de tu chão. vê que desse lado é da um mesa bucho, aqui, mas desse lado tudo da bem. mesa aqui, eles pegaram pesado, cara. Pegaram pesado, cara. Né? Então, o bullying foi maior, né? Tem todo mundo na mesma idade, pô. Que é isso? É a relação de aluno-professor, né? Tem que manter um uma respeito, formalidade, uma né? Manter a formalidade. formalidade. Acredito que foi muito enriquecedor, tanto para nós como para quem vai ver o podcast e recebê-lo aqui. E aproveitar para comentar que hoje ele vai estar com a gente também no encontro do nosso Study Club do ITI de Itapema. E qual é o tema que vamos abordar hoje lá? Hoje eu vou falar de implante zigomático. Não, brincadeira. Você eu viria para assistir. Não, nós vamos falar de enxerto gengival, periodontal e perimplantar. Interessante. Algumas indicações, maneira de remoção do palato, né? Hoje aprendi com algumas pessoas, acabo utilizando, por exemplo, lâmina dupla um pouco modificado. Então eu trazer um pouco disso, que eu acho que também, apesar de biologia, né? Eu brinco, tudo é cíclico, né? A pério, há um tempo atrás, pério. Aí você pega, a pério hoje tá voltando, né? Pério tem alta. Com bastante. Você vê a orto, cara, orto. Agora a orto já fez um boom, né? Com os alinhadores, de novo. Então acho que as coisas, elas vão indo. Então é trazer biologia, né? Mas às vezes a técnica a gente vai, de acordo com o momento também, dando uma mudada. Então é trazer um pouco da minha experiência nessas áreas, com casos clínicos e um pouco de ciência também. Sim. Rapazes, Obrigado. alguém quer acrescentar mais alguma Eu coisa? não escutei o Rafael. Não, Eu tá falei. tudo- Ele veio? Ele falou? Falei. O professor tem algumas informações em redes sociais que queira deixar pro pessoal seguir. Temos milhões Cara, de seguidores. eu sou ruim disso, hein? Não, eu sou ruim disso. É, Um do assessor. professor, Tô o da precisando de um Ilapeu, assessor. que possa encontrar o professor para tirar alguma dúvida eventualmente, né? Ou que De algum tem interesse curso. de fazer curso De algum curso, né? Ah, cara, eu tenho meu Instagram, podem acessar, vão me localizar lá. Na própria faculdade, né? Tô Certo. sempre lá. Enfim, vocês também têm meu contato pessoal, né? Podem me mandar no WhatsApp. Pode indicar, problema sem nenhum. medo. Sem medo nenhum. Eu não tenho esse problema, não. E hoje em dia não é difícil você achar as pessoas, né? Hoje em dia. Não. Hoje em dia é fácil, né? Mas fiquem à vontade. Eu agradeço muito o convite, né, de estar participando. Achei que eu ia fazer mais perguntas para vocês também, né? Porque eu acho que é o primeiro que nós estamos fazendo. É o primeiro, nosso primeiro. Não, como é que vocês estão se sentindo nessa nova empreitada? Vou mudar a conversa, vou puxar um pouco para vocês agora, Ele né? que vai ser o host. Eu acho que é extremamente não só enriquecedor, né, a troca. Vai ser uma oportunidade incrível para a gente como profissional. Vamos estar trazendo professores e pessoas ligadas à odontologia. Acredito que talvez daqui a pouco até um parceiro
para falar um pouco dessa questão comercial de implante. Eu acho que dá para agregar isso, né? Mas vai ser essa troca de experiência, porque a ideia da equipe, como a gente havia comentado, não é só fazer cirurgia e tá entregando um pouco do que existe dentro do mundo, talvez, da implantodontia, para quem vai começar a seguir a gente agora. Na verdade, a gente até brincou muito no começo, que a gente também não é muito de Instagram, de rede social. A gente começou a trabalhar um pouco mais isso agora, né? A ideia do podcast é isso também, mas vai vir muita gente, né? Mais novo, que vai passar pelo aquilo que a gente já passou. Então, o tempo vai passando, o cabelinho branco vai aparecendo e o pessoal vai precisar de orientação. Os pretos vão caindo. vai precisar de orientação, né? A verdade é essa. Então, ter professores, né, que nem um professor aqui junto com a gente para poder ter uma indicação talvez de um bom curso, de trabalhos, vai ser de extrema importância, até para passar orientação para quem está vindo. A própria história de vida já é para quem está começando, um inspirador, né? E já é um caminho a se trilhar, a se pensar, né? Eu vejo uma coisa muito legal de tudo isso, que sempre enxerguei assim, é uma maneira de quem está aqui, né, nós hoje, eu, né, com esse privilégio de estar aqui com vocês, aprender, né? Porque de certa maneira não é só o momento. Às vezes as pessoas pensam que nós estamos sentando na mesa conversando. Cara, mas é o almoço, é a conversa que você tem antes, é um convite, é algo que eu até, né, quando vocês me mandaram, eu falei, pô, cara, podcast, velho. Eu até ia perguntar assim, é só áudio? Não, eu já imaginei, não, vai ter vídeo também. Pô, cara, não é muito minha praia, mas tudo bem, uma hora a gente tem que fazer, né? E aí, então, eu acho que é legal essa troca que nós temos entre nós. E é uma possibilidade, dependendo o tema que vem sempre para alguém vai servir. E de crescer enquanto equipe, né? Porque eu até brinco, né, cara? Study Club, tudo isso é legal, assim, você tá assistindo junto, ao mesmo tempo você tá dando a oportunidade dos outros participarem com você. E às vezes a pessoa sozinha, ela não iria fazer isso. Então, nós estamos numa posição muito privilegiada. Então, parabéns para vocês por tomarem essa iniciativa de começar com esse podcast, né? A estrutura que é muito legal, né? Então, muito legal mesmo, né? Assim, é bem profissional. Espero que dê muito certo, que os próximos episódios sejam muito produtivos, tanto para vocês enquanto equipe, quanto para as pessoas que vão estar assistindo ou ouvindo, né, esse podcast. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E assistam os próximos episódios. Valeu, obrigado. Assistam os próximos episódios.